Hoje vamos tratar aí de um tema que muitas vezes acaba sendo esquecido ou até ignorado nas formações de catequese, pelos padres, pelo bispo e pelo próprio Papa. E quando isso é falado de uma forma totalmente genérica, uma forma, não se aprofunda mais o tema, não se fala mais a importância, não se trata o tema, perdão, com a importância que ele deveria ser tratado. Porque a nossa salvação, a nossa santificação, em parte depende da compreensão do que é isso. Tá? E esse tema é sobre o inferno. O porquê não se fala mais sobre o inferno, o que é o inferno e como fazer para evitar o inferno, evidentemente. Não adianta conhecer o inferno, saber teologicamente tudo sobre o inferno e não saber como evitar o inferno e os caminhos que podem nos levar para o inferno. Tá? Então, não dá para entender, o porquê que não se fala mais disso. Há muitos argumentos para não falar do inferno e não tem argumentos a favor da fala do inferno. É claro, isso daí é natural, que o ser humano ele sempre vai querer alguma coisa mais confortável, Ele sempre vai querer acreditar numa realidade que não o faça mal, da qual ele não precise renunciar a nada, mudar a nada, em que ele viva a vida dele acreditando que Deus é só amor e bondade e misericórdia, fazendo tudo o que ele quer fazer da vida e sem temer uma consequência dos seus atos e tudo mais. O problema é que você ignorar a existência do inferno, você não falar do inferno, você pregar que o inferno não existe, não causa um amor maior a Deus, misericordioso e bondoso. Pelo contrário, causa um falso amor a Deus, um falso temor a Deus, que consequentemente leva a pessoa para o inferno. Tá? E isso nós vamos explicar aqui nesse vídeo. A obra que eu estou usando para falar sobre esse assunto é O Inferno, de Monsenhor de Séguy. Não sei se dá para ver. É um livro pequeno, tá? Mas de uma grandeza muito grande. Então, para fazer esse vídeo, eu vou usar basicamente a sequência que ele usou aqui. Então, se existe, o que é e como evitá-lo. Esse livro aqui você acha aí por R$20, R$15 nas livrarias. Esse daqui é da editora Eclésia, tá? Então vale a pena comprar para poder estudar mais sobre o tema. É um livro aí do século XIX e é muito atual. Deveriam, as catequeses, os padres, os bispos, enfim, deveriam falar mais sobre essa realidade e usar esse livro aqui como exemplo, porque é um livro fácil de ler, simples e com muita informação boa. Tá? Então vamos lá. O inferno existe? É muito comum isso daí, eu já ouvi falar, que o inferno é uma criação medieval. O inferno é para colocar medo no homem medieval. Mas que isso daí é bobeira, isso daí é coisa antiga, que Deus só é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, que o inferno não existe, o que importa é ser bom, e isso é uma invenção, é uma coisa absurda. O problema é, a ideia de inferno, ela não é uma invenção, simplesmente. Ela não é uma invenção do cristianismo. As culturas pagãs anteriores, muito anteriores ao cristianismo, já tinham essa crença de alguma forma de punição. É claro que o modo mudava muito, a ideia deles do que era difere um pouco do cristianismo, da verdade revelada, mas todas as crenças acreditavam nisso. Platão fala sobre isso. Então, assim, a ideia de inferno, a ideia de que se você não viver a sua vida como é para ser vivida, da maneira correta, você será punido. Ou melhor, você será punido por culpa sua. Não que Deus te puna, Deus faz justiça. Tá? E você, com a sua vida, você escolhe o seu destino eterno. Isso daí é nada mais justo. Ok? Então não é um negócio que foi inventado pela igreja, é uma coisa que já vem, que está inato no ser humano. Monsenhor de Séguy, ele fala isso. A ideia de inferno, por mais que você negue, ela é uma realidade inata na existência do homem. Ninguém precisou falar para ele acreditar. É basicamente a mesma coisa da ideia que a gente tem de Deus.
nós sabemos que Deus existe, nós buscamos a Deus, não porque o cristianismo inventou Deus, mas porque as culturas pagãs, o primeiro homem, no início da história, ele sentiu uma necessidade uma necessidade de se relacionar com algo transcendente, ou seja, Deus não precisou ser revelado pelos outros. A existência de Deus é uma verdade inata no ser humano. Entende? Então não vem com essa de, não, a igreja inventou o inferno. Não, a igreja não inventou o inferno. O ser humano ele sempre soube no íntimo dele que existe uma forma de punição caso ele não siga os mandamentos de Deus, as regras e tudo mais. Tá? Então isso daí é para deixar algo bem claro. O ser humano ele não seria capaz de criar o inferno. Por mais fantasioso e tal, não daria para você criar uma realidade que você seria punido pela eternidade. Ninguém em sã consciência faria isso e espalharia essa crença. Tá? Então, já fica claro isso. Existe, não foi criação da igreja, não é coisa do homem ignorante da Idade Média, tá? E é uma verdade inata no ser humano. Assim como a existência de Deus, a necessidade que o ser humano tem de Deus, por mais que ele negue a Deus, ele sempre vai ter essa necessidade interior. Deus também é uma verdade inata no interior do ser humano. Então isso daí é o primeiro ponto. O inferno existe, ok? E o próprio Cristo, né, aí vindo para o cristianismo, o próprio Cristo fala sobre isso. Se você pega ali os evangelhos, por pelo menos 14 vezes Cristo, nas suas pregações, vai fazer algum tipo de referência a essa realidade do inferno. Entende? Então ele usa muitas figuras de linguagem ali para dizer o que é o inferno. Né? Então ele fala que tem fogo, que é um local de trevas, que é um local onde haverá choro e ranger de dentes. Então usa-se muito a figura de linguagem, mas o próprio Cristo crê, né? Crê não, mas diz que existe o inferno. Ok? E se você, catequista, padre, bispo, fala que o inferno não existe, então você está alegando que Cristo mentiu. Se Cristo mentiu, Deus mente, porque a palavra de Cristo é a verdade que vem de Deus. Cristo é o Deus que se fez homem. Então, se Deus mente, nada na vida tem sentido. Tá? Então, se você negar alguma coisa, sobre alguma coisa aleatória que o Papa falou, por exemplo, ok. Agora, se você diz que Cristo falou, o inferno existe, Cristo desceu aos infernos, como nós vamos ver no catecismo depois, e você, na sua homilia, na sua catequese, na sua pregação, você fala, não, isso daí é criação do homem medieval, isso daí não existe, quem é você? Você é um ser superior a Deus, você é a verdade, entende? Então vamos ter um pouco mais de cuidado, se ele falou que existe, vamos falar sobre isso. O inferno é uma verdade revelada pelo próprio Deus, ok? E no catecismo ele vai dizer sobre isso, que Cristo após sua morte, eu acredito que não é mistério para ninguém, ele desce, depois que ele morre, ele desce ao inferno para tirar as pessoas que ali estavam. Tá? E tem um ponto muito importante. Tem pessoas que negam o inferno, como eu disse, que negam a existência do inferno, e tem pessoas que negam a existência do inferno ainda, porque Cristo morreu e salvou a humanidade. Então isso daí é um outro argumento também muito vazio e só é usado para a pessoa se sentir bem com os pecados dela. Tá? Então falam o seguinte, o inferno até existia, agora ele não existe mais porque Cristo morreu, desceu aos infernos e salvou a humanidade. Portanto, nós só temos que ser bom, amar e fazer o que Cristo fez, tá? Tudo mais que a gente está salvo. Beleza. O problema é que não é isso. Cristo desce aos infernos para tirar de lá aqueles que o esperavam. Tá? Não tinha, até a morte de Cristo, o ser humano ele não tinha salvação como nós temos hoje. As pessoas morriam, então você pega os profetas, Abraão, Moisés, enfim, todos que morreram antes da vinda de Cristo, tá? Que acreditavam em Deus, seguiam os mandamentos de Deus, tá? E tudo mais, esperavam a vinda de Cristo, seguiam os passos de Cristo, né? Aqueles que puderam conhecer e tudo. Quando as pessoas morriam, não tinha um céu. O povo não acreditava que tinha um céu. Então, uma vida abençoada, uma vida boa, era
entendida como número de filhos e família grande. Então, se eu tenho uma família numerosa, muitos filhos, tal, uma vida próspera, tá, na cabeça daquele povo, então Deus tinha me abençoado. Então, eu era fiel a Deus para que Deus me abençoasse dessa maneira. Mas depois que eu morri, não tinha essa crença de que eu ia passar a eternidade no céu e tudo mais. Tá? E realmente não tinha céu, porque a humanidade não estava salva. O véu do templo não tinha se rasgado para que o homem se encontrasse com Deus e entrasse na eternidade. Então, quando Cristo morre, ele desce aos infernos para recuperar as pessoas que estavam lá e que foram fiéis a Deus. Tá? As outras, não. E isso o catecismo deixa bem claro. Tá? No artigo 5, no número 633, ele vai dizer: são precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Certo? Então, acreditar que ele morreu e acabou com tudo, né, não tem mais inferno, agora é tudo bom, tal, vamos viver e é isso aí, está errado. Isso não é fé católica. Se você crê nisso, você não tem fé católica. Se você não tem fé católica, reveja a sua forma de pensar ou pare de falar que você é católico. Ok? Então, Cristo não destruiu o inferno. Ele desceu aos infernos para tirar aqueles que estavam ali, os santos e os justos, que os precediam. Beleza? Então, que isso fique bem claro. Isso é o catecismo da igreja. Tá? Se o seu padre, o seu bispo, o seu catequista prega uma coisa diferente, dê de presente para ele o catecismo da igreja, porque ele precisa ler. Ok? Então, sabendo disso, sabendo que existe, sabendo que o próprio Cristo falou disso, sabendo que a fé da igreja, o magistério da igreja, o catecismo da igreja fala sobre isso, né? Por que é preciso acreditar no inferno? Por que nós temos que falar sobre isso, acreditar nisso, né? Voltar pregações fortes sobre isso? Tá? Veja, a primeira coisa, isso daí o padre Paulo Ricardo fala no vídeo que ele fez, que é muito interessante, para vocês procuram aí, que é também sobre o inferno. Ele fala que o começo da destruição do homem, o começo dos males, o começo da perda da fé é quando a pessoa passa a duvidar da existência do inferno, ou quando ela declara que o inferno não existe. Ali, a fé dela começa a cair. Entende? Ela entra num estado de declínio. Ela coloca, como o padre Paulo Ricardo fala, ela coloca o carro dela que levaria para o céu numa ribanceira com freio de mão abaixado. A partir daquele momento, a vida da pessoa desce ao inferno que ela diz que não existe. Tá? Então, o começo de tudo é isso. Você quer uma pessoa que não tem mais fé, que não vai mais na missa, que não comunga, que não participa do sacramento, que não lê mais a Escritura, que não crê mais no que a igreja crê, o começo de tudo é a negação do inferno. A pessoa, ela põe na cabeça dela: Deus é bom, Deus é amor e misericórdia. E só. E Deus virou alguém completamente inerte, alguém indiferente a tudo quanto é coisa. Deus meio que virou seu vô, sabe? O vô ele não tem... dificilmente o vô ele dá uma bronca no neto. A ideia dos avós é sempre mimar o neto, tal, e quando o pai e a mãe brigam, tem avós ainda que vão lá e falam: não briga com ele, tadinho, ele é bonzinho e tal. Então Deus virou seu vô, certo? Então essa é a ideia que as pessoas têm de Deus. Eu posso fazer tudo desde que eu seja bom. Afinal, Deus é amor, é misericordioso e tal. Mas e a punição? Não tem punição. Ele morreu e está todo mundo salvo. Agora é isso aí mesmo. Você não vai mais na missa? Eu até ia. Mas daí eu fiquei vendo o que os padres fazem. Esse povo de igreja é tudo falso. Aí eu parei. Agora eu rezo em casa. Tenho Deus no meu coração. Pô, mas você era ministro da Eucaristia, catequista. Era, mas agora eu parei com isso. Não dá certo essas coisas.
eu fico lá, Deus me ama do jeito que eu sou, eu rezo no meu quarto. Tá na Bíblia isso, quando for rezar, fecha a porta do quarto e reze, fala com seu pai e tal. Então, não, esquece tudo. Eu não vou mais na igreja, a igreja é coisa só para tirar dinheiro, é coisa de gente hipócrita e tal. Vocês entendem? Eu tenho certeza que alguém já ouviu algum discurso parecido com isso. Você não precisa de mais nada. O importante é ser bom e rezar a Deus da maneira que você acha que você deve rezar. Os sacramentos não são importantes. E geralmente essa pessoa, quando questionada, a pessoa não acredita que há inferno. Tá? Entende o problema? Se você já ouviu um discurso desse, agora você coloca a mão na consciência e fala, nossa, verdade, faz sentido, né? Realmente é assim que as coisas funcionam. Tá? Então nós temos que crer nisso. E é claro, eu não estou aqui questionando a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, de jeito nenhum. O próprio fato de Deus ter feito o homem e descido à terra para morrer, para falar, né, para pregar a verdade, morrer por nós, para a nossa salvação e nos garantir a entrada na eternidade, é a maior demonstração de amor, misericórdia e bondade da parte de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Porém, as pessoas esquecem que Deus é tudo isso e Deus é justo. Tirou a dimensão da justiça de Deus. Tem um ícone, o Pantocrator, que é muito forte aquilo. Até no próprio site do Paulo Ricardo lá, tem o Pantocrator na entrada, na página do site, de cima do site, né? Que está Cristo, então metade do rosto de Cristo é mais sereno e a outra metade é um rosto mais rígido, ele tem um livro na mão. Quando você separa aquelas duas imagens e você junta, um mostra o Deus misericórdia, quando junta a metade do rosto mais pacífico com o rosto mais pacífico, é o Deus misericordioso que abençoa. A outra metade da imagem é o Deus com o livro da lei, né, que faz a justiça. Então Deus é tudo, amor, bondade, misericórdia e justiça. E é essa justiça que faz com que Deus dê a recompensa devida a cada um. Se você vive uma vida santa e vai para o céu, é por conta da justiça de Deus, porque você, com a sua vida e a graça do Senhor, mereceu a salvação. Então Deus faz justiça e te dá a recompensa. Se você vive uma vida completamente bagunçada, uma vida que não segue os mandamentos, sem amor a Deus, tal, ou acreditando no Deus que você inventou para se sentir bem, Deus também fará justiça e você receberá a recompensa ao inferno. Tá? Deus ele não condena ninguém. A pessoa se condena de livre, espontânea vontade através do livre-arbítrio. Deus não pode mudar isso. Ele deu o livre-arbítrio para você fazer o que é bom. Se você quer fazer o que é ruim, ok. Ele respeita a sua decisão. Você vai para o inferno. Se você vive uma vida boa, você recebe a recompensa graças à justiça e vai para o céu. Então não esqueçamos dessa dimensão de Deus. Bom, misericórdia e justo. Tá? Até porque é algo impensável, né? Você vai e vive uma vida lá de sacrifício, penitência, tudo chega no céu. Quando chega no céu, você vai se sentar à mesa com um genocida, assassino, gente que não acreditou em nada, gente que só fez mal para os outros. Você acha que Deus seria capaz disso só porque ele é amor? Não. Entende? Se não existir a justiça, essa vida é uma piada, essa vida não vale a pena, esse mundo não faz sentido. Tem que haver a justiça. Se o próprio homem, que é pecador, que é fraco, que é tudo, sabe fazer a justiça, claro que às vezes de forma imperfeita, mas ele vê a necessidade para se conviver neste mundo, é preciso a justiça, quanto mais Deus. Tá? Então é preciso acreditar no inferno para mudar de vida. Se você quer se encontrar com Deus na eternidade, você precisa acreditar no inferno e fazer de tudo para evitá-lo. Certo? Então que isso fique bem claro. O inferno existe e precisamos acreditar, porque senão nós nos perderemos. Se você nega a existência do inferno, você não faz esforço nenhum para amar a Deus mais e mais e mais e abandonar o seu pecado, você não faz penitência, você não faz nada, você vai morrer e vai se condenar. Você fica um cristão de morno para frio. Às vezes você até vai na missa, você tenta fazer alguma coisa ou outra ali e tal, mas você relativiza tudo.
Então, os seus pecadinhos que você acha legal, você não tenta mudar. Afinal, você já está indo na missa, você já está sendo bom. E como o inferno não existe, porque ser bom, eu não vou mudar isso. Certo? Você passa a relativizar muita coisa de fé, muita verdade de fé e muita coisa na sua vida. Ok? O próprio Bento XVI, ele diz na encíclica Especial, número 45, que tem homens que conseguiram destruir de tal forma o amor na vida deles e a caridade que possivelmente conseguiram a condenação no inferno. Aí você pega aí Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Lenin, pessoas abomináveis. Elas destruíram com a liberdade dela tudo o que era justo, tudo o que era de bom na alma delas. Entende? Claro que nós não sabemos se no último instante de vida se arrependeu, mas são pessoas que durante toda a sua vida demonstraram uma destruição completa da caridade. Tá? A igreja ela nunca afirma que alguém está no inferno, ela nem pode fazer isso, mas a vida que a pessoa leva, o caminho que a pessoa anda, se a pessoa morre sem a miséria, sem ter se arrependido, sem uma contrição perfeita, sem ter se confessado nada, não tem como você dizer que Deus levou essa pessoa para o céu. Entende? Então tem pessoas que sim, se perdem. Tá? Como nós vimos no começo, o próprio Cristo desceu ao inferno para tirar quem era justo, e os que já estavam condenados continuaram lá. Né? Papa Pio IX, ele vai dizer que nada é mais capaz de fazer os pobres pecadores refletirem e, consequentemente, fazê-los retornar a Deus. Então a pregação do inferno não é para colocar medo, a pregação do inferno é para santificar as pessoas. Nossa Senhora de Fátima apareceu para os 3 pastorinhos e o que ela mostrou para 3 crianças? O inferno. Aquelas crianças fizeram o quê? Ficaram com medo terrível de Deus. E não, a visão do inferno aumentou nelas uma caridade tão grande que crianças passaram a fazer penitências físicas, corporais, pela salvação própria e pela salvação dos pecadores. Você crer no inferno, meditar sobre isso, não faz ter medo de Deus e viver amedrontado. Faz aumentar um amor a Deus tão grande de não querer estar lá para estar com Deus. E essa união, esse temor inicial, faz com que a pessoa se aproxime de Deus através da oração, dos sacramentos, e Deus começa a trabalhar na alma dessa pessoa de tal forma que o amor aumente. E aumentando o amor a Deus, consequentemente, aumenta o amor às pessoas. Então você passa a rezar pelas almas dos pecadores, você passa a rezar pela conversão das pessoas, pelas almas do purgatório, você passa a fazer todo esse trabalho. Então o inferno, ele faz a pessoa voltar a Deus e não ter medo de Deus, e voltar a Deus através do amor e não só pelo medo. Tá? As 3 crianças de Fátima são provas disso. Então tem muita gente aí que não fala do inferno para adulto, porque não, isso daí escandaliza. Deus, na sua bondade, com Nossa Senhora de Fátima, mostrou o inferno para crianças e deu resultado. E você, adulto, não quer falar de inferno para adolescente e adulto, porque vão ficar com medo. Então para com isso, fale do inferno, pregue sobre o inferno, os meios de não ir para lá. O autor do livro ele vai dizer que o grande missionário do céu é o inferno. Só falar que Deus é bom, justo, misericordioso, não leva ninguém para o céu. A pessoa, como eu disse, não muda de vida só acreditando na bondade de Deus. A pessoa muda de vida a partir do momento que ela passa a acreditar na justiça de Deus. Os santos nunca negaram a existência do inferno. Pelo contrário, entende? Eles tinham um medo do inferno, um temor do inferno que os fez se aproximar de Deus enormemente. Grande parte dos santos viram o inferno. Jesus mostrou o inferno para Santa Teresa. Então, vamos falar disso, vamos tratar sobre esse assunto sempre mais. Uma outra coisa muito interessante. Então nós já vimos, ele existe. Vimos que porque é importante crer
no inferno, tá? E agora, o que é o inferno? Nós temos a imagem aí de filme, né? Então o inferno é um local com fogo, onde as pessoas queimam e tal, e tem aquela obra de... eu até tenho ela aqui. Tem a obra de Dante, né, a Divina Comédia, que ele descreve como, né, descreve o inferno, quando ele passa pelo inferno. Isso daqui, Dante, ele passa pelo inferno, o purgatório e o céu. Então tem lá a descrição de todo tipo de punição, para cada crime tem uma punição e tudo mais. Dá uma obra bem interessante. Porém, o inferno não é isso. Tá? O inferno não é o que a ficção cria. É claro que Cristo usou figuras de linguagem, as pessoas usam imagens e figuras de linguagem para tentar explicar o que é a punição do inferno, mas não é algo que nós possamos entender. Fato é, no inferno há um fogo que queima o espírito e queima o corpo. Isso é fato, porém não tem como explicar como isso acontece. Quando nós morremos, a nossa alma é condenada, e a alma quem vai para o céu fica com Deus, e a alma de quem está condenada, ela fica no inferno. E no inferno ela queima pela eternidade. Porém, esse mesmo fogo que queima a alma é o fogo que, quando houver a ressurreição dos mortos, queimará os corpos. Tá? A questão é entender que é assim que funciona. Santa Teresa vai relatar o inferno como um lugar lamacento, um lugar escuro, um lugar com fogo e tal. Mas como entender isso, não tem como explicar, né? Isso daí é um mistério de Deus. Fato é, existe e é assim, ok? Então isso daí é muito importante de nós sabermos, tá? Sabendo de tudo isso, o porquê que as pessoas negam o inferno, tá? Então tem duas causas básicas ali que o Monsenhor fala muito no livro dele. Primeiro é interesse. Como eu disse no começo do vídeo, a pessoa ela não quer acreditar no inferno porque crer no inferno é algo que incomoda a tal ponto que ela tem que fazer alguma coisa da vida dela. Ela tem que mudar a vida dela de alguma maneira para não ir para o inferno. Então a pessoa ela nega por próprio interesse. Ela tem uma preguiça tão grande de amar a Deus, de mudar de vida, que é muito mais fácil para ela negar a existência do inferno, para ela se sentir mais confortável. Tá? E, consequentemente, a preguiça de mudar de vida. Certo? Então isso é basicamente o motivo, tá, que as pessoas negam. Ou medo de escandalizar os outros, ou interesse e preguiça de se santificar. Tá? Então veja, como acontece, né? Qual é o sentimento, eu já falei que é de fogo, mas assim, quais as penas do inferno? Então o autor, ele vai descrever que uma delas é o fogo e a outra é a danação, tá? Eu disse no começo do vídeo que o inferno, ele que a verdade do inferno, ela é uma verdade inata no ser humano, assim como Deus. Você pega muitas pessoas aí que não buscam a Deus ou negam a existência de Deus, são pessoas que podem ter tudo na vida. A pessoa ela pode ter dinheiro, ela pode ter mulher, carro, tal, tudo que você acha que precisa ter para a vida perfeita, essa pessoa tem. E essa pessoa não tem Deus, ela tem tudo material, tá? Entendam isso, mas ela não crê em Deus, ela não busca Deus, ela ignora completamente a existência de Deus e acha que a felicidade dela é só aqui. Essa pessoa, na maior parte das vezes, é uma pessoa extremamente triste. Eu falo isso porque eu conheci gente assim. Eu conheci uma pessoa que ela não tinha problema financeiro nenhum, tinha tudo, todo fim de semana ia, fazia churrasco, tal, não sei o quê. Mas das vezes que eu pude ficar com essa pessoa sozinho para conversar e tal, fora da bagunça de festa, de churrasco, era uma pessoa triste, do coração muito bom, mas uma pessoa vazia, uma pessoa triste, que ignorava ali, não ignorava a existência de Deus, porque acreditava em Deus, mas não se relacionava com Deus, não fazia nada para estar próximo a Deus. Tá? Então todo mundo tem esse vazio. Algumas pessoas preenchem esse vazio buscando a Deus, outras tentam preencher através das coisas, tá? E acabam aí se condenando. A danação no inferno, ela é algo que tira do coração do homem. O homem vai para o inferno sabendo que Deus existe,
mas ele não tem esperança nenhuma de que aquele sofrimento vai acabar. Qualquer tipo de controvérsia que nós aqui na Terra passamos, o que nos conforta é a esperança de que aquele sofrimento em algum momento vai acabar. No inferno não. A pessoa ela tem consciência do que ela fez, ela tem consciência do porquê ela está lá, mas ela não tem a esperança. A alma dela é separada de Deus de uma tal forma que nada a conforta. A pessoa no inferno, ela não pode nem se arrepender dos pecados dela, porque para haver o arrependimento tem que haver a graça. E quando você morre, a graça não atua mais. Você morreu, tudo acabou. A partir do momento que você morre, só o que tem é o que você fez no último instante da sua vida. Se você morreu em pecado mortal, você vai para o inferno. Se morreu em estado de graça, vai para o céu. Não há mais a graça atuando ali. Então a pessoa no inferno, ela não consegue nem se arrepender do pecado dela, porque ela não tem mais a graça que é dada para nós que estamos vivos, através de Deus, para nos arrepender dos nossos pecados. Então ela passa a eternidade sofrendo, sabendo o que fez, sabendo aonde errou, não pode se arrepender e não consegue mais amar a Deus. A pessoa no inferno, ela passa a eternidade longe de Deus e odiando a Deus pela justiça que Deus fez. O Monsenhor, ele conta que um padre exorcista, durante um exorcismo, perguntou para o demônio, né, na onde você está? E o demônio diz, eu estou no inferno por toda a eternidade. Você não quer se arrepender, alguma coisa do tipo. O demônio fala, não, eu só quero odiar a Deus. Então é esse sentimento. A pessoa ela não sofre no inferno pedindo a Deus misericórdia, não, ela sofre no inferno odiando a Deus. É uma falta de esperança, um vazio na alma tão grande que ela, por mais que ela sofra, ela não quer ser perdoada. É por isso que o demônio nunca vai se arrepender e Deus poderá perdoar. Nunca, nunca. Isso não vai acontecer. Na própria passagem do homem rico de Lázaro, quando você vê ali o diálogo dos dois, o que o homem rico que está no inferno pede para Lázaro? Pegar uma gota d'água e colocar na sua língua porque ele está sofrendo. Dentro desse diálogo, em nenhum momento ele fala, eu me arrependo do que eu fiz e eu quero ir para o céu. Não. Ele só lamenta, não pelos pecados, mas ele se lamenta pelo sofrimento que ele está sentindo. Tá? Então isso é a prova bíblica. Morreu, não há mais graça, não atua mais a graça. É só a danação, é só a separação eterna de Deus, é a falta de esperança, é o sofrimento, é o ódio. Tá? Então isso é a danação. O Monsenhor lhe conta a história do padre Surin, que era foi um padre exorcista, e ele ficou alguns meses tentando fazer o exorcismo de uma freira. E depois desses meses de oração e tal, não estava dando certo, e ele pediu a Deus que, para livrar a freira daquela situação, que se Deus permitisse, ele tomasse o sofrimento daquela freira, para a freira poder ser liberta. Tá? Então ele ficou 20 anos possesso pelo demônio, por conta das coisas que aconteceram nesse período. Ele ficou internado no manicômio. Tá? Então ele passou por depois de 20 anos ele foi liberto e ele relata algumas coisas. Inclusive como que é esse sentimento de danação. Ele fala que é uma coisa que a sua alma tenta se aproximar de Deus, né? No caso dele, no inferno isso não acontece, mas só para exemplificar, que a alma tenta se aproximar de Deus, porém ela é puxada de volta de uma forma brusca. Então ele cita o exemplo, é como se você pegasse uma flecha e lançasse em direção ao alvo. Com a mesma força que a flecha vai em direção ao alvo, ela é puxada de volta. E é esse sentimento 24 horas por dia. Você não consegue se aproximar de Deus. A sua alma tenta, mas é puxada. Tenta, mas é puxada. Então isso daí é algo... só para exemplificar um pouco como que é a danação do inferno. No inferno a sua alma não tenta mais nada. A sua alma só odeia a Deus pela justiça que ele fez. Tá? Então que fique aí esse ensinamento. Vamos falar disso. Vamos crer nisso. Comprem um livro para ler. Tá? Ele tem muitos relatos, histórias de almas que voltaram do purgatório e do inferno para falar com as pessoas, para dar um alerta, né, para algum ente querido, coisa do tipo. Então, falemos sobre isso, acreditemos, e que essa crença no inferno não nos faça temer a Deus,
mas temer a justiça e aumentar o nosso contato com Deus e, consequentemente, o nosso amor por Ele e o nosso amor pelos outros. Tá? Então, que Deus abençoe você e meditemos nisso na nossa vida. Se você é catequista, se você é pregador, fale um dia sobre isso no seu grupo de oração. Eu tenho certeza que pregar sobre o inferno fará com que muitas pessoas se salvem. Deus abençoe vocês.